Valmir e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Pai, como eram as brincadeiras quando você era criança? Muito bem, as brincadeiras com certeza eram muito diferentes do que nós temos hoje. Eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade que chama-se Videira, e meus pais trabalhavam na agricultura como trabalham até hoje. Então, o brincar, ele fazia parte com certeza, mas era um brincar ao ar livre. Então, muitas vezes, os brinquedos eram construídos por nós mesmos. Carrinhos, né? Carrinhos de rolimã, perna de pau, né? Jogávamos muito futebol. Campinho mesmo, né? Tinha espaço, a gente construía o nosso campo e jogava. Então fazia parte a gente pensar nas brincadeiras que a gente tinha. A gente não tinha muito o que comprar de brinquedos na época, né? Essa quantidade de brinquedos que temos hoje, com toda certeza, na época eram bem restritas. Quais Copas do Mundo o senhor já viu o Brasil ganhar? Olha, eu nasci em 1970. Eu era nascido quando o Brasil foi tricampeão mundial com o Pelé. Mas essa Copa eu não me lembro, né? Só ouvi contarem sobre ela. É, Depois eu acompanhei a Copa de 78 na Argentina. Realmente foi assim, aquele lance de roubar, a Argentina campeã, mas ainda não tinha muita noção das coisas. Teve uma Copa do Mundo que chamou muita atenção, que foi a Copa do Mundo de 82, se me falha a memória. Tinha o Zico, o Sócrates, o Falcão, e assim, nós nos emocionávamos com essa Copa aí, né? E o Brasil perdeu, né? Então foram assim, algumas Copas do Mundo que a gente foi acompanhando, mas não conseguia chegar a ver o Brasil campeão. Campeão mesmo em 94 nos Estados Unidos. Não era algo que empolgava tanto quanto a Copa de 82 que eu assisti, e de 2002, né, já com Ronaldinho, né, no Japão e na Coreia. Então, essas duas que eu acompanhei o Brasil campeão, assisti, acompanhei e tudo mais. Mas as que emocionaram mesmo foi na década de 80, né? Torcíamos, né? Fazia aquela torcida para o jogo. Tinha um jogo muito bonito, né? O Sócrates, né? Criou lá aquele toque dele todo com ginga, né? Uma pena que ele não foi campeão na época, né? Como vocês lá se preparavam para ver os jogos? Como era no interior, né? São duas fases, né? A fase do interior, trabalhava-se normal, na hora do jogo se parava, acabou o jogo, voltava e trabalhava de novo, né? Então tinha essa coisa de acompanhar o jogo apenas, né? Torcia e tudo mais, mas não era essa euforia toda que às vezes a gente percebe hoje em dia, né? Quando o Brasil já foi campeão em 94, que eu assisti em 2002, eu já estava em São Paulo e aí a preparação já era outra, né? Reuníamos os amigos, conversávamos, né? Tinha uma cervejinha, alguma coisa para comer, diferente do que era na época. Quem eram seus ídolos quando o senhor era criança? Ídolos, ídolos do futebol? Do Né? futebol. Na verdade não tínhamos assim lá grandes ídolos, né? Nunca fui de ter ídolos do futebol e tudo mais, né? Gostava muito de ver os jogadores, né? O Zico, né? Chamava muita atenção, né? O próprio Sócrates jogando chamava atenção, mas não que eu tivesse um ídolo dizer assim, olha, esse daqui eu vou tentar me espelhar de modo que eu seja igual a ele. Pelo contrário, né? Eu até jogava futebol e tudo mais, mas não era um craque da vida, não é? Tudo mais. Como era o cotidiano com a família reunida quando o senhor era criança? Bom, no interior é muito diferente, né? No interior se reúne para tomar café, almoço e jantar. Então, nós tínhamos um convívio familiar muito enriquecedor. Pai, mãe, irmãos, éramos em 4 irmãos, né? Então, até a década de 80 estávamos todos juntos, né? Estudávamos lá no interior mesmo, ajudávamos meu pai e minha mãe na roça e tudo mais, e nos reuníamos, né? Reuníamos para as refeições, à noite, nos reuníamos para rezar, que tinha o costume, para ir à missa, para visitar os parentes.
Então era algo muito interessante, coisa que acho que hoje em dia se perdeu um pouco, né? De viver, conviver e pensar juntos, né? Ter os problemas também, né? Os problemas aconteciam, a gente participava desses problemas. Mas com toda certeza, muita coisa mudou. Tá ok? Então por hoje é só, obrigado. Um abraço.